Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Entrevistas com pessoas interessantes das mais variadas áreas. Eu estou aqui para receber dentro de alguns instantes a Jaqueline Guerra, que é empresária, vai falar de moda, vai falar da grife Ao Vento, que ela criou recentemente com um conceito diferente de moda, voltado para a sustentabilidade, preparo jurídico do Rio, direto do Rio de Janeiro. Grande galera, melhor preparo para concursos da área jurídica que existe aí. Saudade aí do meu amigo Dr. João Batista, saudoso amigo lá do cemitério São João Batista, né, na zona sul do Rio. Bem-vindos aí. Dentro de alguns instantes vamos ter a nossa convidada que vai falar para a gente sobre moda por um ponto de vista da sustentabilidade, do comércio justo, né? Novas perspectivas. Suas lives são tops. Muito obrigado. Muito obrigado. Manda um abraço aí para minha querida Roberta Brum, que é a diretora do curso. E sempre lembrando que foi graças ao preparo jurídico que eu comecei a fazer essas lives aqui. Porque eu me inspirei muito no trabalho do preparo, nas lives que eles fazem, né? Que são muito boas, muito legais, muito organizadas, temas excelentes. E aí eu me inspirei há mais de um ano para criar essa live aqui. Nossa convidada já chegou e eu vou adicioná-la à conversa. Jaqueline Guerra. Boa noite, Mônica, que acabou de chegar. Marcelo, Boa noite, Jaqueline, tudo bem? tudo bem? Deixa eu arrumar aqui minha câmera, que eu acho que estava muito baixa. Tá bom agora, né? Tá ótimo. Bom, Então, estamos. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer. Seja bem-vinda, né? Muito obrigado aí por aceitar o convite e para estar aqui hoje e falar da Ao Vento, que é a sua grife. Isso. Eu agradeço também, Marcelo, o seu convite. Me ajuda bastante estar participando de uma live. Me ajuda com a comunicação para eu apresentar o meu trabalho, né? Já que a Alvento está começando agora. Agora que eu falo, eu não tenho ainda nem a primeira peça pronta. Eu estou naquela correria de lançamento de uma empresa. Então é maravilhoso estar fazendo essas lives, eu vou ganhando experiência, vou divulgando também o propósito da minha empresa. Obrigada. Tá bom, eu também te agradeço, porque, enfim, é uma oportunidade também de conhecer o seu trabalho. Eu já te conheço há alguns anos, mas conhecer esse seu novo trabalho, que eu achei a ideia bastante interessante. Você vai já já falar pra gente. Só uma pergunta antes de começar. Obrigado aí pela. A Mônica Guerra fez um elogio aí, adorei o seu trabalho. Marcelo, obrigado, Mônica, obrigado pela presença. Vanessa, todo mundo que está chegando aí. É, Você está me ouvindo bem, vendo bem? Só para eu. Sim, estou te ouvindo e vendo bem. Tá, porque o Instagram tem de vez em quando umas instabilidades, né? Aí a gente só Aham. faz um testezinho. Mas, Jaqueline, então, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu gostei muito de uma gravura, um desenho que está atrás de você, tipo, parece uma caveira com uma roupa. O que é? Desculpe perguntar. Não, são 4 quadros que eu tenho aqui atrás, na verdade, do Ronaldo Fraga. O Ronaldo Fraga é um designer brasileiro, né? Sim. Ele, além de trabalhar com moda, com roupas especificamente, ele também trabalha com artes plásticas e é uma pessoa super rica de conteúdo, faz um trabalho muito bacana com comunidades, com o regional. E aí eu vi esses quadros um dia e, nossa, eu não acredito, é dele. Eu adoro essa boneca que está aqui, porque meu cabelo muitas vezes está desse jeito, aí eu me identifico. Nossa, fantástico esse quadro aí, gostei. Então, Jaqueline, você é. depois eu faço uma foto, Marcelo, dos 4 quadros e te mando, porque aqui Ah, só dá legal. para ver mais aqui. Beleza. Uhum. Jaqueline, você é pernambucana, do Recife, não é isso? Isso, eu sou pernambucana, de Recife,
tenho esse sotaque forte ainda, carrego comigo, mas morando em Brasília há 24 anos já. Eu vim para cá porque eu conheci o pai de minhas filhas, a gente se apaixonou, e minhas filhas nasceram aqui. Elas não têm o meu sotaque, mas acham lindo. Eu perdi o sotaque logo que eu vim para cá, porque eu muito novinha ainda, muito novinha não, mas ainda era adolescente, eu tinha uma certa insegurança, né? As pessoas brincavam muito, ainda não tinha aquele politicamente correto, com sotaque, enfim. Então, eu, como nordestina, havia muitas brincadeiras e acabava que eu ia tentando disfarçar meu sotaque. Mas a gente vai ganhando maturidade e vai admirando toda a nossa essência, né? Sim, o importante é justamente essa diversidade que o Brasil tem, né? Enfim, de sotaques, de 27, 26 estados e um Distrito Federal, né? Legal. E você então mora em Brasília há 24 anos, então já tem um tempo de Brasília, legal. Pernambuco é um grande estado, né? Um estado fantástico, a cultura muito rica. Tenho a felicidade de ter muitos amigos pernambucanos e seja mais uma vez bem-vinda. Então, Jaqueline, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é relativa à questão do empreendimento. É Deusa que chama, né? Diz a Mônica Guerra Costa. Essa é minha irmã, viu, Marcela? Por isso que ela está me elogiando tanto. Tá Mas certo, esse dia foi para você o convite. tá certo, com certeza. Estive em Recife, no Recife, Caruaru, algumas vezes, mas sempre bom voltar. Jaqueline, como é que é a sua vivência empreendedora? Não, eu te conheço há algum tempo, sei que não é o seu primeiro negócio, né? Você já teve outras empresas antes da marca Ao Vento. Como é que surgiu a sua relação com o empreendedorismo? Isso. Eu tive há uns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos anterior à pandemia, eu tive 2 empresas, uma era inclusive uma franquia, mas na área de estética. Eu gosto muito de empreender. Eu não sabia ainda o que era isso que eu gostava, de mexer tanto, de produzir, iniciar uma coisa. Às vezes, aliás, muitas vezes não terminava. E eu sempre fui muito, acho que, não querendo dizer que eu seja um artista, mas eu tenho um lado artístico, uma porção artística, de me meter em muita coisa, me envolver, querer transformar. E quando eu comecei a empreender, que foi com essas minhas lojas da área de estética, eu entrei sem ter um estudo, nem acadêmico, nem uma pesquisa, nem cursos, nada, no sentido de vou empreender, então vamos nos preparar. Então eu fui com a cara e a coragem. Mas eu brincava muito mais de decoração, de transformação, de lidar com os clientes, do que de fato administrar uma empresa, que foi uma lição muito grande e necessária, né? Para hoje eu estar entrando nesse mercado. Aquelas minhas outras empresas não deram certo, sim, porque houve uma imaturidade, uma inexperiência minha, mas deixou uma bagagem muito bacana. Mas empreender no Brasil é muito difícil, né? As pequenas empresas sofrem muito. Eu tenho uma amiga empreendedora, Marcelo, que ela ainda é microempreendedora individual, mas já está caminhando para ir para o simples, o que deveria ser razão para muitas alegrias, né? E de fato é. Mas junto vem um medo muito grande, porque você sair do MEI e entrar no simples, vem uns encargos financeiros que o governo nos cobra, que fica muito difícil sobreviver a tudo isso. Mas a gente tem que caminhar, continuar fazendo isso e estar sempre lutando para conseguir sobreviver, né, ao mercado, que não é fácil, não. Aí, há uns anos atrás, acabou que eu estava com muitas dificuldades de continuar com a loja. Eu trabalhava muito, mas não via cor do dinheiro. Quem via eram minhas funcionárias, eram as despesas, e o governo via muito meu dinheiro também. Mas eu não estava conseguindo ver. Aí eu fiz, bom, trabalhar para isso, eu já estava há alguns anos ali, para não ver o dinheiro, tá só colocando, não foi esse meu objetivo, né? Então, eu recuei, eu tinha o privilégio de poder recuar e ficar
juntando os caquinhos do que sobrou disso tudo, encontrar um equilíbrio para repensar no que fazer. E aí eu estou aqui nesse empreendimento agora que foi por ele que você me convidou, né? Claro. Você falou de dificuldades, né, para quem é pequeno, né, para os pequenos negócios no Brasil. A Mônica tá até falando dos impostos aí, que são muitos, né? Quais são as dificuldades normalmente para pequenas empresas, enfim, pequenos negócios se manterem, né, enfim, nesse mercado? A gente tem, eu não tenho os dados agora, e também nem é interessante a gente falar tanto de dados, de estatística, porque esses números ficam uma coisa meio chata. Mas, enfim, a gente sabe que o Brasil tem um número muito grande de empresas que não sobrevivem aos 2 primeiros anos, né? As pessoas abrem, começam e, enfim. Aí tem alguns conteúdos, né? Tem a questão de, muitas vezes, as pessoas não estarem preparadas para entrar no mercado e, justamente, essa questão do que o governo exige, né, do pequeno empresário. E se a gente fosse adentrar mais nessa questão, a gente vai chegar na política, né? A gente lutando aí com reforma financeira, reforma fiscal. Como é que pode uma pessoa, um microempreendedor, estar pagando impostos enquanto os milionários e bilionários pagam a mesma coisa? Não faz sentido, essa conta não bate, né? Mas existe o microempreendedor para o governo para pagar as contas, né? Enquanto que quem tem muito, que deveria estar pagando mais, não paga. Então, a gente existe muito por aí. Existe, de fato, uma ideia, uma manipulação para que a gente continue pequeno, né? É uma teoria que eu acredito que esteja por trás, porque não faz sentido a gente sofrer tanto para existir, gerar emprego, gerar renda, profissionalizar pessoas e não ter um apoio, de fato, do governo, né? É muito complicado isso. E eu, como mulher empreendedora, eu estou falando de maneira geral dos empreendedores, incluindo homens, mulheres, mas a mulher me parece, e aí eu gosto de falar dessa questão de gênero, Marcelo, porque, embora pareça que não esteja incluído na questão, mas está, é sempre muito mais difícil para a mulher, porque a nossa sociedade é muito machista. E, não é nem, e muito disso está na nossa origem mesmo, né? Eu sou nordestina, como eu me apresentei aqui, e havia uma formação lá em casa de que mulher não precisa se arriscar tanto, até pode trabalhar, mas não precisa correr atrás de um grande sucesso, de ser uma pessoa muito bem-sucedida, porque a tua função seria casar, ter os filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. São crenças que, aparentemente, como os reacionários gostam de falar, né, mimimi, mas que fica dentro da gente. Então, é uma luta constante contra isso e contra esses problemas mais práticos, né, que a gente estava falando, como os impostos, por exemplo. Até alguém fez um comentário aqui, quer ver? Foi JM Araújo, mercado hoje e persistência, acho que é persistência e ousadia mesmo. Para se Com manter, certeza. né? Persistência e ousadia. E isso é interessante, você coloca essas questões, né? Porque, enfim, são muitos entraves, né? De impostos, burocracia, né? Eu trabalhei alguns anos lá com o Sebrae e eles falavam, inclusive, desse dado que você citou, né? Eu também não lembro agora quanto era, mas muitas empresas não completam 2 anos de vida. E, enfim, e você coloca essa questão da mulher que ainda sofre preconceito, né, o machismo, uma série de coisas, né? Isso. Eu falei de uma maneira muito pessoal, né? Na minha experiência. Mas esse é o meu lugar de fala, né? Eu tenho que citar a minha experiência. Mas eu estou falando muito mais como mulher, não só como essas crenças que eu tive lá do meu pai, minha mãe, e de uma sociedade como um todo. Mas eu percebo
ao negociar com o representante, ou, enfim, com fornecedores, que o trato que eles têm com a mulher nunca é esse mesmo trato, quer dizer, nunca não. Eu suponho que eles não se comunicam do mesmo jeito que se comunicaria, talvez, com outro tipo de cliente. Eu percebo com uma fala mais assim, tem elogio com relação à beleza, tem, eita mocinha, você hein, é danada, mocinha, poxa, eu tenho quase 50 anos, né? Eu não acredito que ele falaria assim com você. E aí, mocinho, que bonito, hein? Nossa, como você é bonito. Não faz sentido. São coisas que a gente vai percebendo ali no trato, mas isso não é só a nível comercial. Mas, enfim, você me perguntou das dificuldades. Hoje, isso não é uma dificuldade grande para mim, não. Porque eu já tenho mais idade, já estudei mais, já quebrei muita cara e já olho para esse tipo de relação de uma outra forma. Claro que não dá para driblar tudo, porque, afinal de contas, é uma relação profissional que muitas vezes eu tenho que manter. Embora muitas vezes a gente não ache agradável, mas dependendo de até onde vai, a gente tem que lidar com isso mesmo e seguir, né? Uhum. E mais uma vez eu digo, é um privilégio que eu tenho poder lidar com essas pessoas, muitas vezes dizer, com você eu não vou lidar. E tem muitas mulheres que não têm nem essa oportunidade, né? Elas são obrigadas a estar com aquele personagem que aparece na frente e conviver com isso. Isso é muito feio mesmo, mas existe isso mesmo, de às vezes não demonstra confiança também, né, por ser uma Sim. mulher, né, enfim, várias coisas. Mas é legal você colocar isso mesmo do seu ponto de vista pessoal, porque com certeza é o ponto de vista de milhares de mulheres, talvez, enfim, milhões, Sim. não sei. Acredito que seja milhões. E além de todas as dificuldades que você fala, né, Jaqueline, de as burocracias, imposto, a questão do machismo e tudo, ainda tem essa mega crise aí, né? Gasolina R$ 7 ou mais, né? Inflação, os preços disparando, né? Juros altos, né? Dólar alto, né? Isso também impacta, né, para vocês que empreendem, né? Sim, impacta um bocado, mas, além de empreendedora, além de mulher, eu sou nordestina. E a gente está acostumado a driblar as coisas de um jeito ou de outro, né? Ainda que eu não tenha passado, como nordestina, pelas dificuldades que muitos... o Nordeste tem uma população carente muito maior que outras regiões, né? Como Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Embora não tenha tido essas mesmas dificuldades financeiras, eu tive outras, como eu já citei. É uma cultura que a gente vivencia ali que nos ensina até um rebolado para ir driblando as situações que vão acontecendo. E quando eu saí de Recife, eu tinha uns 25 anos mais ou menos e vim para cá, para Brasília, porque meu ex-marido mora aqui, e foi mais fácil eu vir para cá do que ele para lá. Isso foi um aprendizado muito grande para mim também, porque eu saí do Nordeste para me casar, e como eu te falei, eu sofri uns preconceitos até do meu sotaque. Quando vim para cá, eu fazia psicologia. Eu lembro que lá na faculdade, eu era muito imatura, na hora da chamada, o professor falava meu nome, eu falava baixinho, presente. Esse presente fazia com que todo mundo virasse para mim e olhasse. Aí riam, às vezes achando bonitinho mesmo. Mas, enfim, eu sabia que existia um preconceito com nordestinos, então eu já ficava, né, no recuo. Então, isso foram experiências que eu fui ganhando ao longo da minha vida, e eu acredito que empreender tem muito com a nossa experiência de vida, a nossa persistência, a nossa transformação, o nosso crescimento. E a gente carrega tudo isso conosco e aplica isso em diversas coisas, né? Quando começou a pandemia, eu estava com um outro projeto de abrir uma loja física e trabalhar com roupas, porque minha formação acadêmica é em moda, eu me formei em moda. Mas aí veio a pandemia, ainda bem que eu não entrei nessa seara, porque abrir uma loja física seria um investimento muito alto e eu ia abrir para fechar, né? Sem dúvida nenhuma. Imagina, a empresa está começando agora, abrir as portas, via a pandemia
eu não ia me segurar. Então, graças a Deus, que eu não cheguei a abrir. E aí eu fiquei 3 meses pensando, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? E aí eu estava recém-separada, eu fiquei mais de 20 anos casada. A maior parte da minha vida do casamento eu era do lar. E me vendo assim, agora, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, mas não sabia para onde ir. Eu estava muito perdida, muito confusa. Aí foi quando eu pensei, gente, a pandemia é uma coisa muito triste que nos aconteceu, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é porque eu tenho um pouquinho de poliana dentro de mim, de síndrome de poliana, e tenho mania de procurar o lado bom das coisas. E aí, na pandemia, eu pensei assim, eu pensei, refleti, a gente se voltou muito para dentro, porque os estímulos diminuíam, né, você indo tanto para a rua. Bom, pelo menos comigo funcionou assim. E eu percebi que eu tinha noção assim, mas não tinha tanta certeza. Mas eu percebi que o mundo, da forma que está caminhando, a gente está caminhando para um caos. Para um caos no sentido de o que é que a gente está fazendo com o planeta, né? A gente habita esse planeta, mas a gente destrói o nosso planeta. O que é que a gente faz socialmente, né? A gente vive um acúmulo de riquezas que promove um distanciamento social tão grande que isso também é um caos, né, social que a gente vive. E eu acredito, Marcelo, que a pandemia deixou isso muito evidente e muito claro. Não é que a pandemia por si só promoveu isso. De forma nenhuma. A coisa já está caminhando para isso, mas é claro, a gente sabe que crises econômicas flagela muito mais quem tem menos do que quem tem mais, né? Normalmente quem tem mais costuma até enriquecer nos momentos de crises. Então, eu quando assisti esse cenário, eu comecei a estudar muito também, porque eu ficava muito em casa, e nesses estudos, comecei a seguir muitas mulheres empreendedoras também, eu vi que tinha um nicho ali que seria fantástico para mim. Eu falo para os meus amigos e para minhas filhas que eu sou muito brigona, eu brigo muito nas redes, eu jogo a merda no ventilador mesmo. E uma tentativa de melhorar alguma coisa. Mas só ficar gritando nas redes não é um movimento muito que surte tanto efeito, né? Até dá um alívio para quem está ali xingando o presidente, quem está, enfim, seja lá o que for, mas modificação mesmo não provoca muito. E aí eu tive a ideia de, e se eu abrir uma loja, um e-commerce, mas buscando muitos conceitos de sustentabilidade, desde a cadeia final de tecidos, porque a indústria... Eu não sei nem se eu já estou pulando, mas você preparou mais ou menos um roteiro, né? Mas eu costumo fugir dos roteiros, Marcelo. Não, pode, então, fica à vontade. Não, fica à vontade, indo, pode. Pode me cortar. Pode Não, ir, né? não, pode falar à vontade. Tá bom. Então, eu vi assim, poxa, eu estou com vontade de trabalhar, eu quero trabalhar, mas eu quero fazer um movimento que, de fato, tenha um propósito e agregue, que seja substancial, que agregue um valor tanto social como ambiental. E aí eu vi, pronto, é isso que eu quero. Aí eu descobri, e aí foi mais um ano estudando, e atrás de recursos financeiros, né? Que também não foi fácil. Mas eu tenho percebido que nada como a gente trabalhar a nossa ansiedade e viver um dia atrás do outro, se dedicando muito, pesquisando muito, que as coisas vão acontecendo. E, de fato, está acontecendo. É isso aqui agora. A gente já está... Até live eu estou fazendo, quem diria? E aí surgiu o conceito da minha loja. Fazendo muito bem, por sinal. Gabi Saad diz, que bela moça, hein, titia? Ela é muito amiga da minha filha Marcela, que eu amo muito. Eu tenho adotado um monte de amigos de minhas filhas. Eu amo elas e elas me amam também. A gente se diverte. Eu tenho 2 filhas que nasceram da minha barriga. Mas tá vindo mais um monte por aí, né, Gabizinha? Que legal. Jaqueline, você falou enfim,
muito bacana, né? Muito bonita a sua trajetória, essas coisas que você fala sobre ser nordestina, ser mulher, né? Enfim, ser empreendedora. Essa questão do aspecto pessoal é muito, muito bacana, enfim, é, emocionante ouvir você falar. Mas, enfim, também do ponto de vista, você falou que cometeu muitos erros, né? Quando você começou a empreendeu das outras vezes, né? Enfim, não, nas suas próprias palavras, né? Às vezes você não fez um curso, se preparou como você acha que deveria, né? Enfim, em relação a essas experiências que jamais são experiências malfadadas, mas são experiências de crescimento, que a gente aprende, enfim, a gente não aprende só com coisas boas, mas também com maus momentos e tal. O que que você aprendeu com essas experiências de empreendedorismo que você trouxe agora para esse novo negócio? Que erros, por exemplo, você acha que você cometeu que você não cometeria? O que que isso te fortaleceu e como você mudou sua visão para essa nova empresa que você criou agora? Sim, sim, é isso mesmo. É, uma das coisas foi trabalhar a minha ansiedade. Eu, quando iniciava, né, agora eu não estou mais assim, inicio qualquer coisa, quando eu iniciava qualquer coisa, seja profissional, pessoal, eu vinha as ideias na minha cabeça e de repente já estava tudo muito grande e eu já queria partir para aquela parte grande. Algumas pessoas até podem fazer isso se têm condições emocionais, financeiras, enfim. Eu não me cabia ainda nesse lugar de estou planejando abrir uma loja, como acho que eu tinha, eu deveria começar com X, mas eu quis fazer um investimento muito maior. Quando eu nem sabia como administrar aquilo. Eu achava que administrar uma empresa era, se entrou 1.000, eu posso gastar 800, vamos guardar um pouquinho e só. Eu não sabia os outros vieses financeiros que envolvem, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço mais. Eu não dou um passo maior que a perna, né? Eu vou começar pequeno, com a produção pequena, até porque o conceito da minha empresa, que é de sustentabilidade, não faz o menor sentido a gente entrar no negócio, produzir, que, aliás, a indústria da moda é uma das que mais polui o meio ambiente e que está envolvido também com mão de obra semelhante à escravidão, análoga à escravidão, como eles falam. Então, a gente produz uma quantidade pequena para ter a saída. Se for, a gente vê que é um produto que, de fato, tem saída, a gente pode produzir mais. Pode até só produzir de acordo com a demanda, para que a gente não produza lixo têxtil, né? E então, essa é uma das vertentes muito importante, é não dar o passo maior que a perna. O outro é estudar, a gente tem que estudar diariamente. Não só sobre aquilo que a gente quer empreender, mas sobre tudo na vida, né? A gente tem que estudar sobre a empresa que a gente vai abrir, a gente tem que nos conhecer, saber no que a gente é bom, no que a gente não é, e delegar. Eu tenho muita dificuldade de delegar, Marcelo. Eu tinha, ainda tenho um pouco, é até difícil dizer que eu não tenho mais. Eu quero tudo do meu jeito, eu quero abraçar o mundo. A gente não tem braços suficientes, a gente não tem mãos suficientes para abraçar o mundo. Então, eu aprendi que tem certas coisas que eu não vou dar conta, até porque eu não teria tempo, eu teria que, dia, ao invés de ter 24 horas por dia, eu teria que ter muito mais, e ninguém consegue viver só de trabalho, né? Então, foi outra coisa que eu aprendi, delegar, né? Determinada pessoa sabe mais que eu, vai fazer isso. E outra coisa que eu achei muito importante com as empresas que eu tive, é que tudo que a gente se envolve, falando profissionalmente, nem tudo é muito bom. Tem certas nuances de um empreendimento que eu não me identifico. Por exemplo, eu não gostava de fluxo de caixa, eu não gostava de movimentação financeira, eu não gostava dessa parte. Mas como a gente vai gerir uma empresa se a gente não entende de finanças? Não tem condições. Ainda que eu pudesse botar uma outra pessoa para fazer essa parte, eu tenho que saber do que se trata aquilo. Então, a gente vai ter que lidar com coisas que não são tão boas, né? A gente não tem afinidade com aquilo,
mas a gente vai ter que fazer, ou pelo menos entender daquilo. Então, são coisas, delegar, controlar a ansiedade para não dar um passo maior que a perna, e estudar, inclusive, que a gente não gosta, são 3 coisas que eu aprendi e que levam não só para essa empresa que eu estou abrindo agora, mas eu estou levando para a vida, né? A vida não é só um mar de rosas, não. Uhum, bacana. Eu queria te perguntar, e quais são os produtos que você, enfim, são roupas, o que você está oferecendo aí ao vento? Quais são os artigos? Isso. O foco principal são roupas, vestuário, né? Mas, já me adiantando um pouquinho aqui, como o objetivo é ser sustentável, a gente sabe que por mais que a gente controle uma produção, uma coleção, sempre existem as sobras têxteis. E normalmente o que muitas empresas fazem é jogar fora. Empresas de luxo incineram a produção excedente para que não haja cópia ou coisas do tipo. Então, dessas sobras têxteis, eu vou precisar transformar para que não exista tal do lixo, né? O lixo têxtil. Eu vou pegar essa sobra têxtil e transformar ou em peças, que também podem ser usadas, ou em outros artigos de decoração para casa. Uma almofada, um travesseiro, enfim, o importante é que não exista sobra têxtil, ou tentar me aproximar ao máximo disso. E trabalhar com tecidos também, o que é muito importante, tecidos que, se por acaso vier a ser descartado por um consumidor, que o nosso solo possa absorver aquilo ali, né? Porque tem muitos materiais que contaminam demais, né, o nosso planeta, porque o planeta não dá conta de dar fim àquilo. É o plástico, por exemplo, né, o poliéster. É o couro, o poliéster e o algodão. São a matéria-prima que mais polui o meio ambiente. Então, a gente, graças à tecnologia, a gente tem tecidos hoje que você pode colocar até na sua composteira. Quem tem composteira em casa, você não vai usar mais aquilo, usou muito, bota lá na tua composteira que aquele material vai ser transformado numa outra coisa. Então, o foco da minha produção é isso. Além de roupas inteligentes, porque não faz mais sentido a gente ter um armário com centenas de roupas, não faz sentido. O importante é você fazer de suas roupas, produzir uma roupa com qualidade, com inteligência. Essa roupa precisa durar e ser inteligente a ponto de você poder usar ela em qualquer época do ano, em qualquer estação, em qualquer lugar. Ela poder ser uma peça sofisticada, como também não ser uma peça sofisticada. Essa mesma peça se tornar algo mais esportivo. Então, quando eu estou criando uma peça, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Que não haja sobra-texto, e se houver, ele vai ser reaproveitado, e que essa peça, além de durar muito tempo, possa ser usada de diversas maneiras para que a gente não precise comprar. Ao comprar uma peça minha, ela vai valer por 5 peças, já que ela pode ser usada de diversas maneiras. Então, é o produto inteligente, né? Uhum. Quais roupas, que tipo que peças que você faz, camisetas, enfim, e que você pode dar um exemplo disso que você falou agora, de uma roupa que você falou, sei lá, uma roupa que tem 5 utilidades. Uhum. Eu vou falar da minha primeira peça que vai ser lançada. Em outubro ela já vai estar sendo lançada. Ela é produzida em seda. A seda é um tecido que não aquece muito o corpo, nem resfria demais o corpo. É um material orgânico que em dias quentes você usa com o maior conforto, diferentemente do poliéster, que aquece demais, é muito calor, você transpira demais, e um país tropical como o nosso é complicado, né? Então, começa pelo tecido. O tecido já te favorece a vestir ele sem sentir muito calor. Ainda que seja
um kimono, por exemplo, que tem manga comprida, né? Então, a minha primeira peça vai ser um kimono. Mas é um kimono bem abrasileirado. Ou seja, ele não é tão comprido, ele é mais curto, é nesse material que ele vai ser produzido, em seda ou linho. São dois materiais que usam pouquíssima água para ser produzido. E as fábricas, uma das fábricas que eu estou fazendo a compra da seda e do linho é a Werner Tecidos. Essa fábrica é uma fábrica que já está paramentada com todas as transformações para produzir com sustentabilidade, né? Eles tiram a água do rio e a água que é usada, ela é filtrada e devolvida para o rio mais limpa do que quando foi tirada. O que, na verdade, ela está até contribuindo, né? O tingimento dos tecidos também é feito com muito cuidado e, graças à tecnologia também, a gente tem um tingimento digital, né? A estamparia digital também, que evita essa sujeira na água. Mas as fábricas que já têm esse cuidado não seriam um perigo. Eu tenho um fornecedor também que também está intimamente relacionado nessa cadeia de sustentabilidade. É um banco de tecidos, que eles falam, e empresas grandes que fizeram suas compras de tecidos, às vezes sobra uma quantidade. Sei lá, eles compram 100 metros de um tecido, mas só usou 80 metros. Eles pegam esse restante, esses 20 metros que sobraram, e manda para o banco de tecidos, para não ir para o lixo, né? Porque, como eu te falei, a indústria da moda tem um grande desperdício de material. Então, existem algumas empresas que estão trabalhando pensando nisso. Eles pegam esses tecidos que sobraram e revendem por um preço mais acessível, mas o tecido em excelente estado, porque não foi usado, foi uma sobra, sobrou e está ali. E revende esse tecido. Então, eu compro também desse fornecedor. Ou seja, eu pego aquele tecido que seria uma sobra, tiro ele para não ser sobra e transformo numa coisa nova. Porque a ideia da minha empresa é que, embora ela esteja no ramo da moda, ela tem que trabalhar num ciclo fechado, né? Nesse círculo, desde o início da produção até o final, um mínimo de desperdício, um mínimo de consumo de energia, um mínimo de emissão de carbono tem que estar envolvido. E esse conceito de sustentabilidade que a gente fala não está relacionado apenas a materiais, não, né? Há pessoas também envolvidas, evidentemente. Então, essa primeira peça que eu vou produzir é um kimono feito com esse material e que ele vai poder ser usado porque ele foi desenvolvido, a modelagem dele, para ser usada de diversas maneiras. Desde kimono de manga comprida, manga curta, manga bufante, camisa, enfim. Esse é a moda inteligente, né? A gente fazer da moda, usar ela de forma inteligente e sustentável. Uhum. E você mesma que cria as peças? Faz o design, tudo? Isso. Não, faço as peças não. Eu crio, Assim, concebe. né? Eu tenho uma ideia ali, vou transformando ela, faço o desenho, a partir daí passa para outras pessoas. Vai para uma modelista, ela faz o molde, né? Até ele ficar de fato com toda a potencialidade e qualidade que eu exijo que o produto tenha. Depois vai para uma costureira. Uma vez que passe pela costureira, eu tenho um grupo também de mulheres carentes que vão trabalhar com a produção eu chamo de chaveirinho, mas não é um chaveirinho, com sobras do tecido também. Todas essas pessoas envolvidas com salário justo, né, pelo trabalho delas, logicamente. E essas mulheres, eu fui em busca de um monte de comunidade, sabe, Marcelo, para trabalhar comigo. Mas nem sempre elas estavam disponíveis, essas comunidades. Já estavam muito fechadas com outros grupos. E eu encontrei aqui mesmo onde eu moro, em Brasília, eu moro em Sobradinho. Aqui tem uma
uma instituição pública que atende crianças com dificuldades, com autismo, enfim, com algum tipo de dificuldade, e que as mães não conseguem trabalhar porque vivem em função desses filhos o dia inteiro. Então, esse tipo de trabalho que eu quero que elas façam com a sobra têxtil, ela pode fazer em casa, né? Enquanto está com o filho. Então, ela vai eu vou gerar renda para elas, elas vão produzir esse material, vai haver um retorno para mim, porque vai me trazer valor agregado à minha peça. E aí, a cliente, quando compra a minha peça, esse chaveirinho chega na casa da cliente e ela usa onde ela quiser. Seja no... Ah, tá. E eu tenho a minha essência também. A minha loja tem uma essência que eu desenvolvi com... Eu esqueci o nome da empresa, é Cidreira... Eu esqueci o nome. Enfim, é uma moça que trabalha, a Luísa, com marketing olfativo. E aí eu pedi para ela desenvolver o cheiro da minha loja. E esse cheirinho vai nesse chaveirinho para o cliente usar onde quiser, dentro do armário, chaveiro de casa, enfim, onde ela quiser. E o que eu tenho buscado é que pelo menos 70%, 80% dessa minha mão de obra seja de mulheres. Nem sempre é possível, mas com certeza a maioria das pessoas que estão trabalhando comigo são mulheres, porque é uma das causas da minha marca essa, é trazer mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, a terem sua renda. Nossa, muito legal. Impressionante. Muito bacana mesmo. E uma dúvida, são só roupas femininas, né, que você desenvolve? Vai ser uma marca, Marcelo, a gênero. É uma peça de roupa que homens e Uhum, mulheres podem usar. E aí uhum, pessoas não binárias, mulheres trans, homens trans, enfim, eu não fico pensando muito no molde de roupa uhum, que cole no corpo, uhum, sempre peças, até pela questão do conforto também, mas principalmente pensando na questão de gênero, é, é, eu busco roupas que sejam confortáveis ao corpo, que transmitam, sim, sensualidade, são roupas com movimento, com fluidez, mas que acomodam qualquer corpo ali dentro. Então, não é uma moda para mulheres, é uma moda para pessoas que querem qualidade, conforto e que, ao comprar aquele produto, ela entenda que vai estar ajudando a comunidades carentes e evitando que o mundo chegue a uma catástrofe ambiental. Eu estava assistindo uma palestra hoje, inclusive, e os novos estudos mostram que a gente tem até 2030 para tentar diminuir a temperatura da Terra em 1,5 graus, que parece não ser nada, mas é muita coisa. Então, se a gente entender que precisa trabalhar pensando nisso, inclusive consumir pensando muito nisso, é fundamental. Então, eu quis que essa empresa envolvesse todos esses critérios, porque além de eu querer trabalhar, precisar trabalhar, eu tenho uma necessidade muito grande de alguma maneira, encontrar propósito, né? Propósito mesmo no sentido espiritual, não estou falando nem de religião, mas, enfim, a gente está aqui para fazer alguma coisa, né? Na sociedade, no planeta que a gente habita. Então, eu estou procurando fazer essa empresa existir, sempre pensando em todas essas vertentes, que não é fácil, é bem difícil. Mas quanto mais difícil, mais eu gosto. Quanto mais desafio, mais eu me animo. Afinal, legal, bacana, muito legal, muito, muito interessantes esses conceitos. Só uns comentários aqui, deixa eu recuperar, que eu achei legal aqui. Isto é muito. Peraí, rapidinho. Estou adorando a ideia, disse a Rosana Cárdio. Maria do Carmo disse: Isso é muito importante. A Mônica falou: Sempre essa consciência é o que precisa dos empresários. A Maria do Carmo falou aqui de novo: Qualidade, beleza e conforto. Roupas para pessoas, disse a Mônica. Eu go... Peraí, desculpe, só um instantinho. Disse a tranquilo. Mônica. Eu gosto só de ler esses comentários, porque depois que a live fica salva, às vezes eles não aparecem mais. Então, é uma forma de registrar a participação das pessoas, Sim, sim. comentando aí sobre seu trabalho fantástico. É,
muito bacana esses conceitos. E em relação à questão do comércio justo, né? Você toca na parte da a questão ambiental, né? Da sustentabilidade e do comércio justo, que é uma. Você acha que essa questão do comércio justo, que é como você, como o nome já diz, justo, né? Valorizar as pessoas, né? Enfim, para que elas recebam um pagamento justo, né? Para que não haja aquilo que você mencionou há pouco, que infelizmente é uma realidade global, né? De trabalho escravo, né? Empresas transnacionais, né? Europeias, americanas, enfim, de vários lugares que contratam mão de obra muito escrava ou análoga da escravidão, muito barata em outros países, né, para fazer o tênis, para fazer a camisa. Você acha que o comércio justo é uma tendência? Já vem de alguns anos, mas você acha que isso pode crescer mais nos próximos anos? Eu acredito firmemente nisso, Marcelo. A Europa já está bem mais na frente nesse crescimento de comércio justo, né? O Brasil está um pouquinho mais atrás, mas está crescendo e a pandemia favoreceu esse comércio. Foi por isso, inclusive, que eu te falei que a pandemia é uma coisa horrível, mas acho que abriu a cabeça de algumas pessoas. Porque do jeito que está, não é possível que a raça humana, aliás, a raça humana não só, a raça humana, os animais, enfim, não tem como existir no planeta sem o bioma estar completo, né? Então, para isso acontecer, é necessário que a gente olhe para isso. E quando a gente vê uma destruição ambiental desse tamanho, a gente sabe que não é só o meio ambiente que está envolvido nisso, não. Necessariamente, pessoas estão envolvidas nessas práticas e sofrendo com isso. Né? A gente vê a questão dos indígenas, né? São florestas desmatadas e não é apenas madeireiras. Existe por trás também a indústria da moda também sempre por trás de várias coisas. Elas se favorecem de, por exemplo, pessoas que perderam o seu habitat natural, os índios, por exemplo, os indígenas, por exemplo, nas florestas, estão em situações de muita vulnerabilidade, se aproveitam dessa condição para fazer um convite de trabalho, mas que não é um trabalho, né? É analogia à escravidão, sem dúvidas nenhuma. Porque essas pessoas ficam dependentes dessas pessoas, desses empresários, e, enfim, não tem como sobreviver. Então, está tudo muito interligado, embora seja difícil. Eu visitei um representante há uns 20 dias atrás, eu acho, em Goiânia, para fazer uma compra, e os tecidos são as coisas mais lindas do mundo. Eu fui comprar a seda e o linho. Foi uma coisa maravilhosa. Mas o preço é lá em cima em relação ao que a gente vê em cada esquina. Depois que eu saí dessa visita com o representante, a rua que ele tinha, o escritório dele, tinha um monte de outras lojas de tecido. E são tecidos todos sintéticos, esses que estavam ali, sem cuidado nenhum. Com certeza a maioria vem tudo da China. São tecidos lindos, mas o preço, Marcelo, R$ 10 o metro de tecido. Não é possível você produzir com qualidade, respeitando esse comércio justo e o meio ambiente, você fazer 1 metro de tecido por R$ 10. Não é possível, a não ser que você esteja desrespeitando essa cadeia que a gente está conversando aqui. E é o que acontece. Quando eu vejo isso, eu levo um susto, né? Aí vem uma tristeza, você fica assim, meu Deus, como é que eu vou concorrer com isso? Porque esse representante que representa a Werner Tecidos, a Werner Tecidos é uma onde, eu não sei o número, 1 milhão de outras empresas não respeitam isso. E é contra isso que eu tenho que brigar, não sei se a palavra é essa, mas aí o que é muito importante é a gente voltar para dentro da gente, lembrar qual é o nosso propósito e lembrar que eu não tenho que concorrer com esse grupo de empresários, com esse grupo de pessoas que querem continuar o mundo do jeito que está. O que eu quero é uma outra coisa.
Eu quero uma mudança na essência. Eu quero estar cercada de pessoas que estão trabalhando comigo, mas que estão me acompanhando nessa jornada, que estão crescendo junto comigo, que estão ganhando independência, não só financeira, mas também. Então, para isso, é necessário seguir uma cartilha que parece ser assustador, porque a gente está cercado de coisas que não são sustentáveis, né? E eu venho vivendo ao longo da minha vida sem sustentabilidade, até me deparar, sentar, estudar, ver que é possível viver de uma outra forma e acreditar nisso e ir caminhando um passinho de cada vez. Cada pessoa que eu falo disso que eu estou fazendo, eles adoram a ideia. As pessoas que vão trabalhar comigo adoram ideias. E existe um grupo, um nicho de pessoas, é um nicho ainda, que quer consumir assim. As pessoas querem consumir um produto, mas elas querem saber de onde esse produto veio. Quem trabalhou na produção desse produto? Você não pode entrar em qualquer loja e perguntar quem costurou essa peça. Quer dizer, você até pode entrar e perguntar. Eles não vão poder dizer que foram crianças dentro de um navio, lá dentro do oceano, que costurou aquela roupa. Eles não podem mostrar isso. Eu vou poder mostrar quem está trabalhando comigo. Eu vou mostrar a fotografia dessas pessoas. Então, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero dormir, na hora de dormir, com tranquilidade, com uma sensação de, poxa, que bacana. Essas pessoas que estão me ajudando, eu também estou ajudando a elas. Eu estou fazendo uma diferença. Eu sei que essa diferença que eu vou fazer não vai mudar o que está acontecendo por aí, não. Mas é uma coisinha que, de alguma forma, eu vou promover e que, de alguma forma, essas outras pessoas também promoverão. E a minha expectativa é que, ao longo de muitos anos, 10, 20, 30 anos, essa causa esteja aumentando. O que a gente não pode é desistir, né? Uhum. Não, com certeza muda sim. Se você já começa um processo de mudança, né? É importante, o mundo vai mudando pelas pessoas. Mas é muito bacana que você fale isso, né? Enfim, de você ter essa consciência como empresária, como empreendedora, né? De que, enfim, sei lá, você chega lá, 1 metro de um tecido custa R$ 10, você imaginar que aquilo realmente foi feito provavelmente em condições de trabalho muito ruins, né? Enfim, diz respeito ao meio ambiente. Você, como empresário, tem essa visão e alguns empresários já têm, né? E fora do Brasil, até na Europa, né, já tem um pouco essa visão, né, de certificação dos produtos, né, saber aquela madeira não vem de um desmatamento ilegal, aquela carne não vem de uma pecuária ilegal. Você acha e o consumidor? Você acha que o consumidor já está tendo essa consciência ou ainda precisa melhorar muito? Eu penso, Marcelo, que é uma cultura nova, né? Que a gente tem que aprender a lidar com ela até que isso se torne natural. Quando eu tive essa ideia de, de iniciar um negócio sustentável, eu era de um jeito, nos meus hábitos. O hábito de pegar o carro e ir à academia e voltar. Novamente, pegar o carro e ir à padaria e voltar. Outra vez eu pego o carro, vou ao supermercado. Enfim, são coisas que a gente se habitua a fazer quando você dá o primeiro passo. Porque essa questão de sustentabilidade não é só você comprar uma peça sustentável, chegar em casa e, sei lá, abrir o chuveiro, deixar o chuveiro aberto e, não, vou falar o telefone enquanto o chuveiro está aberto. Não é só isso, né? É uma série de fatores, de comportamento que a gente tem que ter para fazer parte do conceito como um todo. Então, à medida que eu fui adentrando nesse universo de sustentabilidade, eu comecei a mudar muito meus hábitos. Por exemplo, eu deixo para pegar o carro, eu gosto muito de andar a pé, mas quando está muito quente, eu não suporto. Então, eu não ando a pé quando está muito sol. Eu pego o carro, eu ligo o ar-condicionado, mas quando é possível, eu reúno as atividades que eu tenho que fazer no lugar para fazer tudo de uma vez só. Minhas filhas, eu tenho 2 filhas, nós 3 malhamos na mesma academia. E aí, uma ia no horário, a outra ia na outra, enfim. Aí eu falei, não, vamos conjugar isso aqui, né? Vamos tentar fazer.
não dá para ser sempre às 3 no mesmo horário. Mas quando for possível, vamos fazer dessa forma. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai tentando fazer e que eu acredito que as pessoas, quando descobrem esse universo, e a gente vê que é muito mais bacana. Inclusive, o nosso dinheiro rende muito mais quando a gente tem uma visão sustentável da vida, quando a gente pratica a sustentabilidade. São coisas que têm como retorno financeiro ali na hora e retorno pessoal também muito grande, né? Porque eu abro meu armário e eu não sabia o que vestir porque eu tinha roupa demais. Imagina a pessoa não saber o que vestir porque tem coisas demais. E gira uma confusão ali que não faz sentido. Então, eu me desfiz de muita coisa, doei muita coisa que eu tinha, descobri o upcycling também, que é uma maneira sustentável de você viver com suas roupas. São roupas que não funcionam mais daquele jeito, sei lá, você era de um estilo há 5 anos atrás, hoje não é mais, aquela roupa não te cabe mais. Juntar com outras e transformar isso em uma outra peça. É uma coisa muito bacana também, né? Então, são pequenos movimentos que vão acontecendo na minha vida que eu vejo que de um ano para cá eu já mudei muito. E minhas meninas também. E eu gosto de falar sobre isso, e falar isso com outras pessoas, porque a gente vai dando ideia. E o meu e-commerce vai ter muito disso também, de conversar sobre isso, dar dicas sobre isso, de como ser mais consciente, mais sustentável. Enfim, é tentar expandir, eu vou tentar fazer com que uma pessoa, pelo menos, tenha essa consciência. Para mim já vai ser muito bacana. Eu, pelo menos, já fui mordida pelo bichinho da sustentabilidade. Então, enquanto eu puder transmitir isso, vai ser uma maravilha. Tanto a Mônica como a Maria do Carmo falam do papel da educação, né, no sentido de transformar a cabeça das pessoas, né, para ter essas atitudes que você está falando. Porque tem muitas pessoas, e talvez eu até... Até o gatinho aí atrás, né, Marcelo? Ah, é uma. São 8 aqui. 8 gatos. Ah, gosta de Agora que eu gato. vi. Gosto. A gente gosta aqui. Uhum. Tá. É uma questão de educação, Educação, sim. né? E preconceito também, porque as pessoas costumam rotular muito, né? Se uma pessoa é vegetariana, ela diz, isso aí deve ser vegana, ai meu Deus, coisa difícil lidar com essas pessoas, ou é porra louca, não sei o quê. Enfim, as pessoas usam termos, muitas vezes pejorativos, para qualquer coisa que foge um pouquinho do que é tradicional. Então, acho que quando a gente fala sobre isso, conversa sobre isso, expõe, e a internet é um veículo maravilhoso, né, de educação também, isso é muito bacana. Como eu busco mulheres para trabalhar comigo, especialmente comunidades mais carentes, porque a gente sabe que as comunidades muito carentes têm internet em casa. Então, a gente esperar que elas ouçam, sei lá, a nossa live, às vezes a gente está pedindo demais, né? Mas, então, quando eu trago essas mulheres para perto, é uma maneira de transmitir esses conteúdos e de ir se espalhando, né? Além, claro, de gerar renda para essas mulheres. Então, eu acho que a gente tem que comunicar bastante essas essências. Isso é muito importante, porque eu acho que é por aí que a transformação vai acontecendo, né? É comunicação, comunicação, comunicação. E falar, a gente não gasta nada. Então, vamos falar sobre o assunto. Legal. Mônica falou, pessoas sensíveis gostam de gatos. Obrigado. Jaqueline, e queria saber assim, você falou de dialogar, né, com os seus clientes, né, os consumidores. Como é que você vai fazer isso? É pela rede social? Também até saber, né, como é que as pessoas vão poder comprar as suas roupas? É pelo perfil do Instagram? Por onde que vai ser? Quais são os canais aí de comunicação com esses clientes? Isso. Inicialmente, a minha marca não vai existir fisicamente. Vai ser um e-commerce. Eu vou ter um site também. A venda vai ser efetuada pelo Instagram. E é assim que eu vou começar.
Então, logicamente que quem mora aqui em Brasília, nas proximidades, pode comprar diretamente, né? Eu posso fazer essa entrega. Mas para outros estados, vai ser por essas plataformas. O Instagram, né? Instagram. É isso que eu quero te perguntar, né? Justamente assim, como é que você vê a importância das redes sociais, né? Especialmente o Instagram, que é onde a gente está agora aqui conversando sobre o seu trabalho, né? Hoje a gente compra um monte, eu mesmo já comprei um monte de coisa pelo Instagram, né? A gente conhece pessoas, né? Gosto de comprar disco, livro, faz coisa, tanta coisa, né? Como é que você pretende, você vê a importância dessas redes sociais, particularmente o Instagram, para a internet, para os pequenos negócios, né? É fundamental, né? Eu acho que abriu muito o mercado, especialmente para pequenos empreendedores, né? A tecnologia, né? Porque horizontalizou pessoas adentrarem nesse mundo que antes não era possível, era só para quem tinha uma renda muito alta abriria um negócio, porque abrir uma empresa fisicamente, a gente se depara com um investimento muito alto. Então, com a tecnologia, isso facilitou muito. Eu vejo moças, pessoas que vendem brigadeiro, fazem em casa, não investem em nada mais além daquilo, a não ser as redes sociais. Então, eu acho isso de uma riqueza maravilhosa, né? Naturalmente que a gente está falando de onde chega essa tecnologia, né, Marcelo? A gente está aqui dentro, mas enfim, é necessário falar. A gente está aqui nessa bolha Tá. e naturalmente esses produtos todos que eu estou falando, do brigadeiro ou a minha peça, não vai chegar lá nas comunidades que, como a gente estava falando, não tem internet, né? Tem famílias que moram num cômodo com 10 pessoas e, se tiverem sorte, tem um celular para dividir com todo mundo. Então, eu estou falando para quem eu vou oferecer esses meus produtos, né? As pessoas estão em casa, aprenderam, inclusive, a ficar muito mais em casa com a pandemia e viram que é muito bom ficar em casa. Eu estava lendo também um conteúdo esses dias que diz que as pessoas passaram a investir muito mais no celular do que estar em bares, por exemplo, inclusive em frequentar academias, porque eles foram obrigados inicialmente a estarem em casa e começaram a perceber as falhas que tinham nos seus imóveis, passaram a cuidar mais do seu imóvel, porque é o lugar onde eles vão viver a maior parte do tempo. Então, aumentou a mão de obra daqueles maridos de aluguel, enfim, essas empresas que mexem com reformas, e as pessoas estando muito em casa, muitas vezes, fazem uso de quê? A gente sabe que brasileiro não lê tanto, né, quanto, quanto outras nacionalidades. Mas eu não estou nem criticando isso, porque eu mesmo não leio tanto assim, não. Eu me alimento muito de Netflix, de lives, de YouTube, enfim, não é uma crítica necessariamente. Mas, enfim, esse aparelhinho aqui está na nossa frente, está na nossa mão. As pessoas aprenderam a ficar em casa, ver que é bom e fazem uso dessa tecnologia. Então, para mim, está sendo um espetáculo. E acredito que para muitas outras pessoas, outros grupos de outras classes também, foi uma maravilha a tecnologia, porque eles conseguiram empreender sem tanto dinheiro. É incrível isso, é maravilhoso. Abre muitas perspectivas, né? Enfim. Ciência, tecnologia e educação. País que tem isso, tem tudo, né? A gente está precisando melhorar bastante, né? É, é. E é legal, Jaqueline. E é interessante você ter lançado todo esse olhar hoje aqui, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, é bacana demais, né? A moda, você que é da área, né, sabe como a moda é uma coisa interessante, revolucionária, né? A gente vê aqueles desfiles, né, com aquelas peças chocantes, né, que às vezes você fica se imaginando, pô, será que alguém veste essa roupa aí? Mas assim, às vezes você coloca algumas questões, né? Por mais que às vezes aquilo possa ser uma coisa aparentemente inovadora,
mas se não tiver de acordo com relações justas de trabalho, né, com respeito ao meio ambiente, ainda mais hoje em dia, né, enfim, é, não é tão bom, né, enfim, ou precisa melhorar mais alguns os aspectos, né. Precisa muito. E essas indústrias, essas empresas, essas marcas milionárias estão sendo obrigadas a rever seus conceitos, porque o consumidor está se tornando muito mais exigente, né? Até o fato de estar em casa, para muitas pessoas, mais uma vez eu digo, dependendo da bolha, fez com que essas pessoas tivessem mais tempo para se observar e observar mais o mundo, né? Quando a gente abre uma tela de celular, tem 1 milhão de ofertas ali. Então, eu vou buscar o que existe de melhor. O que é pior, eu não quero. Algumas pessoas vão em buscas apenas de preço. Ainda é essa realidade mundial, e a nossa, a realidade é essa. Mas muitas pessoas que antes não buscavam qualidade, estão buscando. Até porque, quando a gente fala de qualidade, é uma maneira inteligente de você usar o seu dinheiro. Qualidade não é só um tecido bom ou um bom acabamento de uma roupa. É você perceber que aquela roupa foi desenvolvida com inteligência, como eu estava falando há uns minutos atrás, de maneira que você não precise comprar 5 peças de roupas, que vão se acabar muitas vezes, porque não tem qualidade, para ter a mesma função. A gente sabe que as pessoas hoje vivem em imóveis cada vez menores, né? Então, não dá mais para ter aquele armáriozão com não sei quantas roupas, não faz, e nem faz sentido. Não dá, e ainda bem que não dá, porque não faz sentido a gente ter 1 milhão de peças de roupa. Eu acho que o que é muito chique hoje, que eu considero muito chique, mais uma vez eu digo, não era assim. Eu era daquelas de ter 1 milhão de roupas. E ficava pendurado no armário com etiqueta. Mas, enfim, eu fui mordida eu era mordida pelo bichinho da compulsividade, comprar, 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 comprar e comprar, e não pensar a respeito. Então, eu acho que o que é muito chique hoje é você pensar a respeito do que você vai comprar. Eu vou comprar essa peça por quê? Eu preciso dela, ela agrega valores, né? E não apenas preço. Quando eu comprar essa peça, eu vou estar contribuindo com alguma questão. Então, esse conceito, é essa consciência que a gente precisa ter e os consumidores estão aprendendo a ter, né? É o design inteligente, despertar essa consciência nos consumidores de que eles precisam pesquisar o que vão... E exigir, né? Exigir das empresas que elas mostrem o que é isso que elas estão produzindo. Então, essas marcas de luxo, elas estão tentando se ajustar a essa nova realidade, porque uma parte dos consumidores estão não só não comprando mais de determinadas marcas, como também elas estão sendo denunciadas, porque uma das qualidades da tecnologia é essa. Você faz uma besteira aqui hoje, daqui a 10 segundos, todo mundo já sabe. Então, essas grandes marcas não conseguem mais se esconder tanto das coisas erradas que eles fazem. Então, é mais uma facilidade e mais uma melhoria que a tecnologia trouxe, né? Essa denúncia. E que não seja fake news, pelo amor de Deus. Então, quando a gente estiver falando, está falando de verdades, né? É uma verdade, tem que ser denunciado. E é possível. Quando eu falo que essa marca que eu estou criando, Marcelo, ela é para provar para mim também que é possível você viver, você produzir, você trabalhar com justiça social e responsabilidade ambiental. Mas também para dizer para as pessoas que questionam, eu tenho uns amigos que dizem assim, deixa de ser doida, menina, não dá para trabalhar assim. Você não pode pagar o que você vai pagar para a sua costureira, porque você não vai muito longe. E aí, lógico, isso dá um medinho, assusta, mas eu quero mostrar para essas pessoas que é possível sim. Claro que é. Porque é possível ter lucro
sem necessariamente você destruir ou manter esse você destruir a vida de pessoas, né? Porque quando você paga, a gente vê as marcas de luxo que vendem uma camisa por R$ 3.000, paga 1,50 a pessoa que costurou, quer dizer, o que é que se passa na cabeça dessa pessoa, né? E se passa lucro, dinheiro e nada mais. Então, o que eu quero mostrar é que é possível, inclusive, ter lucro. Só que não apenas lucro. A gente tem que pensar no lucro, mas tem que pensar com consciência, com inteligência e responsabilidade. Todo mundo vai caminhando junto, né? Porque você ter muito dinheiro, mas não ter uma consciência tranquila, não ter os ombros relaxados, enfim, isso acho que é um valor muito mais rico e importante da gente ter do que apenas o lucro, né? Lucro a qualquer custo. Então, a razão dessa minha loja tem muito disso também, de mostrar para as pessoas que é possível você produzir, mas com igualdade, com consciência, enfim. É muito disso, Marcelo. É, yes we can, né? Como diria o Obama. Sim. Jaqueline, Guerra, poxa, muito bom ouvir você falar assim, fantástico. Ouvir você falar aí do seu projeto, dos seus que já já tá chegando aí, né? Enfim, outubro já tá bem ali, né? Enfim, Ao Vento, né? As pessoas que se interessarem, tem o perfil do Instagram, @Alvento, não é isso? Isso. A-O-O Vento. São dois Beleza. olhos. Jaqueline Guerra, esse seu sobrenome não é à toa, Guerra, porque você realmente é uma guerreira, né? Com essa sua trajetória toda que você conta aí, como mulher nordestina, empreendedora, criativa, inovadora assim, pensando nessas questões, né? Que você falou, né? De não só ter lucro, mas pensar nas pessoas que estão trabalhando, pensar no meio ambiente. Foi muito bacana ouvir essa sua experiência, de inovação, de sustentabilidade, de empreendedorismo e, sobretudo, de consciência e de respeito ao planeta que a gente vive, que você falou que está tão degradado, e ao próximo, que também não está sendo respeitado como deveria. Mas eu queria te agradecer imensamente por você ter estado aqui hoje, contado a sua história fantástica e também falado do seu projeto altamente inovador. Assim, muito bom ouvir essas suas ideias. Você é uma mulher com muitas ideias incríveis, né? E que já e não são só ideias, você está pondo em prática. Isso aqui é bacana. Obrigado aí. Marcelo, eu te agradeço muito. Que bom a gente ter tido essa oportunidade. Faz sempre que a gente não se encontra para conversar, né? Uma hora a gente toma um café aí. Tomar um café. Foi muito bacana te rever aqui e te agradeço por ter me dado essa oportunidade. Olha, eu que te agradeço pela oportunidade de te ouvir, de ter você aqui falando esse projeto tão bacana, porque essa é a Elis que passou agora aqui. Mas assim, obrigado pela oportunidade de te ouvir, porque assim, são experiências como a sua, né? Enfim, que dão a força para as pessoas se inspirarem, lutarem, porque é um momento muito difícil, né? Politicamente, economicamente, a pandemia, né? Para o país, assim, estamos chegando aí a quase 600 mil mortos, né? Uma coisa muito triste, mas que bom que tem pessoas como você que não se deixam vencer, pelo contrário, que vencem, né? E são inspirações para a gente. O objetivo desse projeto é justamente pegar trajetórias como a sua, que eu tenho certeza que pessoas que vão te ouvir falando, que ouviram, vão te ouvir falando, certamente elas se enriquecem. E eu queria agradecer também a todas as pessoas que participaram, comentaram aí, muitos comentários, nem sempre dá para falar todos, mas na medida do possível a gente cita alguns aqui. Obrigado, gente, e obrigado, Jaqueline, mais uma vez. Muito obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite a Elisa ali atrás. Ele está ali. Tá bom, Jaqueline, sucesso aí, parabéns sobretudo, sucesso. Vai dar certo aí. Em breve estaremos ouvindo falar mais de Ao Vento. Isso. Obrigada, Falou. Marcelo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, Jaqueline. Valeu. Até a próxima.